Capítulo 11. Caminhando pelo tabernáculo. Você já teve um encontro íntimo com o divino? Moisés teve na sarça ardente, quando o propósito de toda a sua vida foi posto em ação. Jacó também teve um encontro com Deus nas margens do rio Jaboque, quando perdeu uma luta, mas ganhou um novo nome. Isaías, no dia em que ele assumiu o manto de profeta e se tornou um porta-voz do Senhor, esse foi um grande encontro com Deus. Esse encontro divino pessoal provavelmente estava longe da mente do velho sacerdote Zacarias, quando ele entrou no lugar santo, no templo de Herodes, para oferecer incenso ao Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e ele tinha uma esposa das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e exigências do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram idosos. Ora, aconteceu que enquanto ele estava desempenhando seu serviço sacerdotal perante Deus na ordem designada para sua divisão, de acordo com o costume do ofício sacerdotal, ele foi escolhido por sorteio para entrar no templo do Senhor e queimar incenso. E toda a multidão do povo orava do lado de fora, na hora da oferta do incenso. Na geração de Zacarias, as palavras do Senhor eram raras. Não havia nenhum profeta na terra desde Malaquias, mais de 4 séculos antes. Não apenas isso, na sociedade judaica da época, a ausência de filhos era considerada uma maldição de Deus. Sem dúvida, 2 pessoas tão justas e devotadas quanto Zacarias e sua esposa Isabel haviam orado por um filho continuamente durante anos, sem ter obtido sucesso. Portanto, Zacarias não tinha um motivo para esperar uma visita pessoal. Além disso, ele provavelmente estava muito preso à singularidade do momento e na sua preocupação em realizar tudo em conformidade exata com a lei de Deus. A chance de Zacarias de oferecer incenso no templo era uma oportunidade única na vida. Os sacerdotes foram organizados em 24 divisões, que alternavam seu serviço no templo, cada divisão servindo por uma semana, 2 vezes por ano. Houve cerca de 18.000 sacerdotes ou mais que serviram durante o ano. Os sacerdotes eram escolhidos por sorteio para entrar no lugar santo, para oferecer incenso. Portanto, o privilégio ocorria apenas uma vez na vida de qualquer sacerdote. O maior momento na vida de Zacarias como sacerdote havia chegado, e ele queria ter certeza de que fez tudo certo. Cada aspecto dos sacrifícios diários e a adoração no templo eram governados por instruções detalhadas e específicas que existiam desde os dias de Moisés. O descuido ou violações poderiam resultar em morte para o sacerdote e um desastre para o povo. Um sacerdote zeloso tomava todas as preocupações possíveis para evitar ofender a santa presença. Certamente Zacarias deve ter tido todas essas coisas em mente ao se aproximar do altar de incenso. Enquanto a fumaça do incenso subia,
A fumaça era um símbolo das orações pelo perdão e expiação do povo. Talvez Zacarias tenha sussurrado outra oração por si mesmo e Isabel, para que o Senhor pudesse dar-lhes um filho. Ele não estava preparado para o que aconteceria a seguir. E um anjo do Senhor apareceu a ele, em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado quando viu o anjo, e o medo se apoderou dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 17. Enquanto Zacarias realizava o seu serviço sacerdotal, ele recebeu essa incrível visita. O tempo de Deus é sempre perfeito. Quando Zacarias se aproximou de Deus, Deus se aproximou de Zacarias. A abordagem de Zacarias ao Senhor foi um processo cuidadosamente orquestrado. Vamos entender um pouco como era feito o serviço sacerdotal. O sacerdote, incensário e seus assistentes iam primeiro até o altar de holocaustos, enchiam um incensário de ouro com incenso e colocavam as brasas do altar em uma tigela de ouro. Ao passarem para o pátio, vindo do lugar santo, eles tocavam um grande instrumento chamado magrefá, que convocava todos os ministros aos seus lugares. Subindo os degraus para o lugar santo, os sacerdotes espalhavam as brasas no altar de ouro e arranjavam o incenso. E o sacerdote oficiante principal era então deixado sozinho dentro do lugar santo para aguardar o sinal do presidente para queimar o incenso. Provavelmente foi nessa época que o anjo apareceu a Zacarias. Quando o sinal foi dado, toda a multidão retirou-se do pátio interno e prostrou-se diante do Senhor. O silêncio permeou o templo, enquanto lá dentro as nuvens de incenso se ergueram diante de Jeová. Deus enviou Gabriel para dar uma palavra pessoal e direta a Zacarias, de que a sua oração havia sido atendida. Ele e Isabel teriam um filho, que cresceria para ser o primeiro profeta em mais de 400 anos e o precursor do Messias. João Batista prepararia o caminho para Jesus. Não foi apenas a observância cuidadosa do ritual que permitiu a Zacarias se aproximar do Senhor com sucesso. A sua preparação foi o trabalho de uma vida. As Escrituras descrevem Zacarias e Isabel como justos aos olhos de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e exigências do Senhor. A sua capacidade de se aproximar de Deus começou com um estilo de vida de submissão e obediência a Ele por amor. Ao longo desse livro, falamos sobre a abordagem de Deus, aproximar-se dele em um relacionamento íntimo por meio da oração contemplativa. Devido à natureza do assunto, grande parte das nossas discussões foi um tanto abstrata. Modelos concretos que podemos visualizar são sempre úteis,
O desenho do tabernáculo original que Deus deu a Moisés ilustra para nós o padrão divino para se aproximar de Deus. O tabernáculo de Moisés consistia em 3 seções ou compartimentos: o átrio externo, o átrio interno e o lugar santíssimo. Cada seção continha certas peças de mobiliário destinadas a fins específicos. O pátio externo mantinha o altar de bronze para sacrifícios e uma pia de água para purificação. Dentro do lugar santo estavam o castiçal de 7 braços, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso, além do véu interno no lugar santíssimo, que era onde a arca da aliança repousava, com o seu propiciatório de ouro coberto por 2 querubins de ouro. A arca da aliança representava a própria presença de Deus entre o seu povo. Continha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, algum maná do deserto e a vara de Arão que brotou. As tábuas representavam a palavra de Deus, o maná, a provisão de Deus, e a vara de Arão, a autoridade de Deus. Ninguém, exceto o sumo sacerdote, poderia entrar no lugar santíssimo, e ele apenas uma vez por ano, no dia da expiação. As instruções dadas na lei para o sumo sacerdote observar no dia da expiação revelam um progresso específico na presença de Deus. Como escrevi em meu livro, A Arte Perdida da Intercessão, antes que o sumo sacerdote pudesse atravessar o véu interno para o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, ele deveria ministrar em 2 estações no pátio externo e 3 dentro do lugar santo. Primeiro, ele oferecia o sacrifício de sangue no altar de bronze. Isso era seguido pela lavagem cerimonial da água na pia. Depois de entrar no lugar santo pelo véu externo, o sacerdote se aproximava do candelabro, segurando 7 castiçais de ouro. A mesa dos pães da proposição precedia um altar de ouro de incenso, que ficava imediatamente em frente ao véu interno. Além do véu, no lugar santíssimo, estava a arca da aliança, com um propiciatório ladeado por seus querubins. Esse era o lugar da comunhão, o lugar onde a presença de Deus se manifestava e a sua glória se tornava conhecida. O tabernáculo e a sua mobília, junto com os sacrifícios rituais e purificação do dia da expiação, eram todos os tipos de pré-figuras da obra expiatória que seria realizada para sempre por Jesus Cristo quando ele morresse na cruz. Sabemos pelo livro de Hebreus que Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, que cumpriu para sempre tudo o que o tabernáculo previa. Em Hebreus 4 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Com sua morte, Jesus abriu o caminho para o Pai. O véu está rasgado e agora temos acesso direto ao lugar santíssimo. Na progressão de 5 estágios do sumo sacerdote, através do tabernáculo, nós podemos ver o altar de bronze do sacrifício sendo lavado no sangue do Cordeiro, a pia
da água sendo lavada na água da palavra de Deus, as 7 lâmpadas do castiçal sendo acesas pelos 7 Espíritos de Deus, a mesa dos pães da proposição, a comunhão do corpo de Cristo com o pão da sua presença, o altar de incenso, o ministério da oração. É o ministério da oração que está mais próximo do coração de Deus. É por isso que o altar de incenso ficava bem em frente ao véu que conduz ao lugar santíssimo. Era um símbolo de como passamos da oração para a sua presença. O apóstolo Paulo deixa claro que, como crentes, agora somos o templo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, esse o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, você não pertence a si mesmo, você foi comprado por um preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Nós somos o templo do Deus vivo, a arca da sua morada. Como cristãos, somos portadores da sua presença e sacerdotes a serviço do nosso Rei. Pedro escreveu que somos uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que pertence a Deus. Como sacerdotes, oferecemos a Deus um ministério de oração, do qual existem vários modelos. Um deles é a oração contemplativa, que é o assunto principal desse livro. A oração contemplativa é passiva ou reflexiva. É uma oração do tipo na qual fechamos as cortinas, fechamos as portas e nos retiramos para o nosso interior, com ninguém mais além de Deus e nós mesmos. É muito parecido com o ensino de Jesus, onde ele nos diz para entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em segredo. A oração contemplativa é o que chamamos de jornada interior, de prosseguir em sua presença. Outro modelo de oração é lembrar a Deus da sua palavra. Podemos chamar esse modelo de uma responsiva forma de oração, porque respondemos às promessas de Deus em sua palavra e pedimos a Ele que se mova e que haja em resposta de acordo com a sua palavra. Um terceiro modelo, que é uma combinação dos 2 primeiros, é o que eu chamo de intercessão profética. Pode ser classificado como uma agressiva forma de oração. O que quero dizer quando falo em lembrar a Deus da sua palavra? Outra maneira de ver isso é pensar em nós mesmos como vigias do Senhor, conforme afirma Isaías no capítulo 62. Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos dia e noite sem descansar. Para vós, vigias que clamais incessantemente a Yahvé, não há trégua. Também não deixes que o Eterno descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. Há uma frase muito interessante nessa passagem. Vós, vigias que clamais incessantemente a Yahvé. Em outras versões internacionais diz: vocês que lembram ao Senhor. Mas lembrá-lo de quê? Deus se esquece das coisas? Ele sofre de amnésia espiritual? Claro que não. O restante do versículo diz que não devemos descansar nem dar descanso a Deus até que Ele tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. Essa é uma referência a promessas específicas que Deus fez a respeito de Jerusalém e Israel.
as quais acredito que se relacionam literalmente a Israel e espiritualmente à igreja que somos nós. Lembrar a Deus significa que nós, como vigias nas paredes, apresentamos diante dele em oração as próprias palavras dele, com humildade e fé. Pedimos a ele que cumpra e que honre as suas promessas. Lembrar a Deus não é um ato de desafio, mas de fé. Mostra que acreditamos em Deus e que confiamos nele para fazer tudo o que ele prometeu fazer. Um bom exemplo bíblico desse tipo de oração é encontrado no Salmo 74, versículo 1 e 2. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste desde o monte Sião em que habitaste. Você já se sentiu rejeitado por Deus? Parece que você está no meio de um deserto espiritual sem nenhum oásis à vista? Foi assim que o salmista se sentiu. No meio da sua depressão, ele lembra a Deus de duas coisas. Lembra-te da tua congregação e desse monte Sião. Dessa forma, ele está pedindo a Deus que se mova pelo bem do seu povo, o remanescente que permaneceu fiel a ele. O que devemos lembrar a Deus? Em seu livro clássico Oração Poderosa e Prevalecente, Wesley Duell apresenta 7 coisas para esse modo de oração. Peça a honra e a glória do nome de Deus. Em toda a Bíblia, esse é um dos principais apelos que o povo sacerdotal intercessor fez diante de Deus. Eles lembravam a Deus do seu nome e glória e apelavam para que ele agisse em nome da honra do seu nome. Peça o relacionamento de Deus conosco. Somos filhos de Deus e temos direito de apelar a Ele com base nisso. Peça os atributos de Deus. Podemos apelar a Deus com base em sua benignidade, a sua misericórdia, a sua fidelidade e a sua bondade. Clame pelas tristezas e necessidades do povo. Clame pelas respostas anteriores à oração. Às vezes, ajuda a ensaiar a história para lembrar a fidelidade de Deus no passado, como a base para apelar para a sua ação no presente. Esse é um grande construtor de fé. Suplique a palavra de Deus e as promessas dele. Suplique o sangue de Jesus. O grande pregador Charles Spurgeon chamou essa de a chave que abre qualquer porta. Lembramos a Deus falando das qualidades do sangue de Jesus para trazer perdão, cura, limpeza, redenção, santificação e acesso direto ao trono da graça. É meio difícil lembrar a Deus do que Ele disse se não sabermos o que Ele disse. A única maneira que podemos conhecer o que Deus disse é ler, estudar e meditar em Sua palavra. Se quisermos ser vigias eficazes, devemos nos tornar intimamente familiarizados com o precioso livro de promessas de Deus, a Bíblia Sagrada. Andrew Murray relata a estreita e importante conexão entre a oração e a palavra de Deus no seu livro clássico Com Cristo na Escola de Oração. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, versículo 7. A conexão vital entre a palavra e a oração é uma das primeiras e mais simples lições da vida cristã. Nas palavras dos pagãos recém-convertidos, eu oro, falo com meu Pai, eu leio, meu Pai fala comigo.
Antes da oração, a palavra de Deus me fortalece, dando à minha fé a sua justificação e petição. Na oração, a palavra de Deus me prepara, revelando o que o Pai quer que eu peça. Depois da oração, a palavra de Deus me traz a resposta, pois nela o Espírito me permite ouvir a voz do Pai. É a conexão entre a sua palavra e as novas orações que Jesus aponta quando diz: Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e ser-vos-á feito. A profunda importância dessa verdade torna-se clara se notarmos a expressão que ela substitui. Mais de uma vez, Jesus disse: Permaneça em mim e eu em você. A permanência dele em nós é o complemento e a coroa da nossa permanência nele. Mas aqui, em vez de vós em mim e eu em vocês, ele diz: Vós em mim e minhas palavras em vocês. A nossa permanência em suas palavras é o equivalente à permanência dele em nós. Deus é o ser infinito, no qual tudo é vida, poder, espírito e verdade, no sentido mais profundo das palavras. Quando Deus se revela em suas palavras, ele realmente se dá o seu amor, a sua vida, a sua vontade e o seu poder para aqueles que recebem essas palavras, em uma realidade que ultrapassa a nossa compreensão. Em cada promessa, ele nos dá o poder de compreender e possuir a ele mesmo. Em cada mandamento, ele nos permite compartilhar a sua vontade, a sua santidade e a sua perfeição. A palavra de Deus nos dá o próprio Deus. Essa palavra não é nada menos do que o Filho eterno, Jesus Cristo. Portanto, todas as palavras de Cristo são palavras de Deus, cheias de vida e poder divino e vivificante. As palavras que eu digo a vocês são espírito e vida. Se minhas palavras permanecerem em vocês, a condição é simples e clara. Em suas palavras, a vontade dele é revelada. Conforme as palavras permanecem em mim, a sua vontade me governa. A minha vontade se torna o vaso vazio, que a vontade dele enche, e o instrumento voluntário que a vontade dele governa. A oração contemplativa, junto com a oração das Escrituras, é igual à intercessão profética. Quando se trata de oração, existem muitas graças ou unções especiais, distintas, que o Espírito dá a pessoas diferentes. Por exemplo, existe a pessoa que ora no geral, que ora muito bem por meio de listas de oração. Depois há aqueles com uma unção especial para orar por Israel. Todos nós devemos orar pela paz de Jerusalém, mas há aqueles que especificamente têm um encargo específico e focalizado por Israel e pelo povo judeu. Outros têm a unção de orar pelas autoridades. Esses são as pessoas que poderiam dizer os nomes de todos os líderes nacionais do mundo, assim como os nomes e localizações dos seus países. Os cristãos com a unção de oração missionária têm uma responsabilidade especial e um dom de interceder pelos missionários cristãos ao redor do mundo. O pessoal da oração, do reavivamento, enfoca a questão de ver a glória de Deus retornando à casa de Deus. Intercessores da crise são aqueles que sabem ou sentem quando algo está se formando, ou quando algo cataclísmico está para explodir, e eles o levam perante o Senhor em uma intercessão focada. Quando nos unimos em oração silenciosa e comunitária, lembrando a Deus da sua palavra,
a intercessão profética nasce. A intercessão profética é onde nós derramamos o nosso pensamento e opiniões em concordância e pedimos no nome de Jesus. Dessa forma, tocamos Jesus e ele nos toca. Mais uma vez vos digo que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá no meio deles. Na intercessão profética, pegamos o coração revelador de Deus sobre um assunto e, em total dependência, oramos de volta ao Pai, fazendo nascer a promessa. Nisso, nada mais somos do que vasos de barro através dos quais ele flui, enquanto nos ajoelhamos nas promessas. É difícil de explicar, mas é quase como que atravessar um túnel ou um portão. À medida que nos aproximamos de Deus por meio da oração contemplativa, nos aproximamos progressivamente dele como o sumo sacerdote, caminhando ao longo das 5 estações do tabernáculo ao se aproximar do lugar santíssimo. Por fim, entramos naquele lugar luminoso, limpo e santo, onde Deus habita e nos sentamos quietos em reverência, silêncio e adoração pura. Como João, o amado, colocamos nossos ouvidos em seu peito e ouvimos as batidas do seu coração. Logo notamos que o nosso próprio coração começou a bater em ritmo sincrônico com o dele. O batimento cardíaco de Deus agora está batendo em nosso coração. Pode ser simplesmente para a comunhão. Deus pode estar procurando um amigo para se sentar com ele e conversar. Por outro lado, pode haver uma crise se formando, e o ritmo que sentimos pode ser um fardo para o rompimento do avivamento ou para a salvação dos perdidos. Seja o que for, o nosso coração agora está batendo como com o coração de Deus. E a partir desse lugar de comunhão tranquila, a revelação do coração de Deus entra em nosso espírito. Pode ser na forma de uma profecia ou uma visão ou um êxtase. Talvez essa revelação do coração dele venha na forma de uma oração de clamor ao Pai que ele mesmo colocou em nós, nos fazendo lembrar a Deus. Pode aparecer na forma de uma linguagem espiritual, através do dom de línguas, como a única forma de expressar uma agonia, ou através de um gemido profundo interior, através de um amor intenso, um êxtase, um desejo ou uma urgência que é muito maior ou muito mais profunda para ser expressa em palavras humanas. Talvez seja mais uma experiência de Romanos 8, onde percebemos nossa total dependência de Deus, porque não sabemos orar como deveríamos, a menos que o Espírito Santo nos revele. Dessa forma, somos lembrados profundamente de que o Espírito Santo passou a habitar em nós e veio ao nosso lado para nos ajudar. Ele agora intercede por nós e através de nós, de maneiras que vão além da compreensão da mente humana. A intercessão profética não se trata meramente de que os homens tomem decisões por Cristo. Ela assume o limite maior dos grandes propósitos de Deus. Rogamos que a maturidade de Cristo seja formada naqueles que se movem e que a nova sociedade da humanidade redimida se expanda até os confins da terra. A oração ou a declaração espontânea é profético apenas se levar a nossa geração ao conhecimento do coração de Deus para o nosso tempo. Deus está esperando que coloquemos os nossos corações, as nossas mentes,
e as nossas vidas em total acordo com a Sua palavra. A intercessão profética nos ajuda a fazer isso. É a capacidade de receber um pedido de oração imediato de Deus e orar sobre isso em uma declaração divinamente ungida. A intercessão profética é esperar diante de Deus para ouvir ou receber o fardo de Deus, a sua palavra, advertência, visão ou promessas, respondendo ao Senhor e depois ao povo com ações apropriadas. A intercessão profética abre caminho para o cumprimento das promessas proféticas de Deus. O Espírito de Deus clama as promessas da aliança de Deus, feitas ao seu povo ao longo da história. Em intercessão profética, imploramos diante do trono por cada promessa de Deus ainda não cumprida. Frequentemente, o Espírito de Deus nos leva a orar por situações ou circunstâncias sobre as quais possuímos pouco conhecimento natural. Portanto, estamos orando pelas coisas que estão no coração de Deus. Ele nos cutuca para orar, para que Ele mesmo possa intervir. Quando oramos de acordo com a orientação do Espírito, a vontade de Deus se manifestará na terra como no céu. Essa é uma forma de nascimento na oração. Nessa doce intimidade, ocorre uma concepção do amor de Deus em nós. Então esse fardo ou essa criança interior cresce até chegar a hora do trabalho de parto e das dores. Para mais informações sobre a intercessão profética, veja o meu livro Ajoelhando-se nas Promessas, dando à luz aos propósitos de Deus por meio da intercessão profética. Depois que o sumo sacerdote fez a sua abordagem progressiva da presença de Deus, ele não permanecia para sempre no lugar santíssimo, embora eu tenha certeza de que ele gostaria. Ele teve que se virar e passar de volta pelo véu, pelo altar de incenso, pela mesa dos pães da proposição, pelo candelabro de ouro, pela pia e pelo altar de bronze do sacrifício, de volta ao mundo onde as pessoas viviam. O mesmo é verdade em nossas vidas. Devemos aprender esse caminho de caminhar através do tabernáculo para o lugar maravilhoso da sua gloriosa presença. Então devemos levar essa presença de volta para o mundo em espera. Uma coisa é certa: não sairemos da mesma forma como quando entramos. Teremos sido transformados, completamente transformados pela sua glória radiante, e levaremos a essência dessa glória aonde formos. Depois de aprendermos a trilhar essa estrada menos percorrida, acharemos cada vez mais fácil passar pelo barulho de muitas vozes e aquietar a nossa alma diante do Senhor e ter comunhão com Ele. Mas por que isso vai acontecer? Porque depois que experimentamos a bondade do Senhor, nós ficaremos na expectativa de poder voltar. Podemos aprender o caminho consagrado da oração contemplativa olhando para a sombra do Antigo Testamento, ao caminhar pelo tabernáculo, e como sacerdotes da antiguidade, poderemos pegar a fragrância da fumaça em nossas vestes e carregá-la, ou seja, levar a Cristo o bom perfume para o mundo que está ansiando para ver, tocar e conhecer o amor de Deus.